O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. O pivô de tudo, Colônia Guarani. O ponto de partida que, no fundo, foi um grande corredor de imigrantes. Aqui aportaram nada menos do que 21.144 imigrantes de 15 grupos étnicos diferentes. Trabalhar esses dados e fatos, um século depois, trocar informações com amor e anos de pesquisa, é muito interessante. Mas o tempo, além de nós, vai contar mais um capítulo desta magnífica história. As gerações futuras talvez jamais saberiam desta vivência, a não ser na suposição e no imaginário. Mas o algo mais faz parte deste contexto, que é você, que construiu e constrói o nosso Guarani das Missões e valoriza seu grupo étnico na miscigenação das raças. De 1891 a 1958 e de 1959 até os dias de hoje. Este é o seu Cantar das Etnias, da Sociedade Cultural Guaraniense, mantenedora do grupo folclórico polonês Águia Branca, com músicas étnicas culturais e variadas, de época e atuais, entrevistas e outras atividades, tornando o programa agradável e variado. Vilmar Persson apresenta O Cantar das Etnias. Muito bem, 10 horas e 4 minutos. Chegando aí o Cantar das Etnias neste sábado e bonitaço, né? Bonitaço, 19 de novembro de 2022, dia da Bandeira Nacional. Que legal, né? E hoje no programa O Cantar das Etnias vamos ter uma entrevista com a Nara Gurski. Pois é, e ontem então tivemos aí uma pequena entrevista aí com o Floriano Golombieschi. Depois nós vamos rodar, já pode rodar, vamos rodar ela. E mais uma vez, um abraço pro seu Floriano aí, né? Que se dispôs a gravar, eu tava com medo de gravar, mas não pode ter medo, né? Vamos ver o que ele falou aí do soja. Ele tinha, ele tá com 73 anos. Ele disse que o que ele está falando aqui é quando ele tinha 7 anos de idade, então 73 menos 7, vai fazendo os cálculos aí, eu faço os cálculos aqui. Vamos escutar a entrevista aí enquanto isso. Hoje, sexta-feira, estamos entrevistando o senhor Floriano, né? Floriano Golombieschi. Eu perguntei para ele agora cedo aí, o que ele sabe sobre o plantio do soja, mas esse do amarelo aqui na nossa região. Ele mora na linha do Rio, né, Golombieschi. E como é que o teu pai conseguiu soja no início, Golombieschi? No começo, meu pai conseguiu uma sementinha, uma caixa de fósforo da soja amarela. E daí começou fazendo a semente e aumentando e continuou plantando. Então, no começo, ele conseguiu uma caixinha de fósforo cheia de grão de soja. E aí começou a plantar e fazer muda, é isso? Isso. E aí o que começou a plantar e aí começaram a colher mais? Produzia bem? Naquele tempo produzia bem. Nós, naquele tempo, não tinha máquina, não tinha triadeira. Então se triava casco de cavalo
eu segurava os cavalos e tocando em roda, triando soja. No pano, No né? pano. Daí para de tarde nós colhia 6 sacos de soja por tarde. 6 sacos, né? Cortava na foicinha? Tudo cortado a foicinha e carregado à mão no pano. No pano, né? No E aí a trilhadeira mais tarde, deve ser. A trilhadeira veio mais tarde, mas não me lembro o ano que apareceu trilhadeira. E produzia, daí começaram a vender o soja. E vendia, quando pagavam bem, não pagavam, como é que era? Naquele tempo eu não me lembro agora, mas isso valia mais do que agora, porque não tinha insumo, não tinha adubo, não tinha veneno, não tinha nada. Era só plantar, limpar e colher. O senhor, que ano é que o seu pai começou a plantar esse soja, mais ou menos? Quantos anos o senhor tinha? Naquele tempo eu não me lembro bem, uns 6, 7 anos. O senhor tinha uns 6, 7 anos. E hoje está com? 73. Então, há 60 e poucos anos atrás. Depois vamos fazer os cálculos aí bem certinho para ver como é que fica. Tá bom, Colombias? Tá bom. Obrigado. Tá bom, e eu que agradeço. Falou na Rádio Guaramano, no programa O Cantar das Letrinhas, viu? Obrigado. Não, legal a entrevista aí com o Golombieski, né, o seu Floriano, contando aí, e eu vou dizer agora aqui como é que ele levou, da onde é que ele levou esse soja, né, ele não falou aqui na entrevista, mas ele me autorizou a falar depois. Eu acredito que foi no ano que foi criada as Casas Lazarotto, Casa Lazarotto, aqui do João Lazarotto, né, ele levou aqui do João Lazarotto, né, lá para a linha do Rio, em 1956, pelos cálculos que eu fiz aqui. E, se não me engano, a Lazarotto aqui começou em 1955. Aqui na esquina, na frente da rádio aqui, a primeira casa que era do Lazarotto, tá bom? Obrigado aí, Golombieski, né? Dando um encostado aí pro programa e também falando sobre... como é que eles começaram a produzir o soja, né? Interessante essa história do soja aí, que hoje é o ouro amarelo. Deixar um abraço aqui para o pessoal cenecistas, os cenecistas lá de 1977, eternos colegas de aula, né? Estão sempre ligados aí no mundo. Um abraço aí para o Marias Cruz, que o Rubinho, estão lá na Bahia, e aqueles que estão por aqui também, os professores também. Bom, quando são 10 horas e quanto? 10 e 18, né? Vamos conversar então um pouquinho com uma guaraniense, que saiu daqui quando pequena, acredito eu. Vamos saber quem é então Nara Gurski. Eu sempre digo Gorski, porque cada um, né, sua forma de dizer, mas é Gurski, né, mas se escreve com O. E posso justificar. Pode justificar, né? Bom dia, Nara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaramano. É uma satisfação estar nesse momento com você. Vamos então justificar o nosso Gurski. Podem. Fica bem à vontade. Eu faço questão, a partir do momento que eu tomei conhecimento que o O acentuado tem o som de U em polonês. Ele é acentuado, é tremado? Não, é um acento agudo. Acento agudo. A sonoridade é de Gurski. Então eu faço questão de trazer corretamente a pronúncia do meu sobrenome. Eu sei que você tem se prima por ser correto. Eu gostaria, eu vou te chamar de professora, né? Puxa, pode me chamar pelo nome. Professora Nara, né? Quem foi professor uma vez sempre será professor. A professora Nara. Quem é a professora Nara? Bom, você falou em questão de tempo. Na verdade, os meus pais saíram daqui no ano de 73. 1973. E eu permaneci mais 2 anos para concluir o ensino médio no Colégio das Irmãs. No Colégio das Irmãs aqui de Guarani. Eu tive como professora, a irmã Grácia, a irmã Donata, né?
Todas essas Fez o pessoas magistério, que ficaram então. muito... Não fiz o magistério, Não? não. Nós éramos 5 alunos que fizeram o secundário colegial. E daí tinha 2 turmas que separavam, a de magistério e essa turma que era uma espécie de científico. Que eu me lembro, como alunas, nós fomos 5. Foi a Eulália Gonchorkiewicz, o Lucival, o Zenóbio Kornowski, a Marli Bakalarczyk e eu. Lembro os 5 colegas. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu sempre gostei da área artística. E os meus primos me inscreveram assim num curso, numa faculdade, que era uma faculdade estadual, hoje já é uma universidade, que era um curso de educação artística com licenciatura em artes visuais. Hoje, e isso foi em Guarapuava já? Onde? Não, foi em Curitiba. Em Curitiba. Eu fui a primeira turma desse curso e nós, assim, já somos formadas aí há mais de 40 anos e continuamos também nos encontrando. Depois da minha formação, eu fui para Guarapuava e recebi um convite para trabalhar na faculdade de Letras e Filosofia local, que hoje é a Universidade Estadual do Centro-Oeste. Comecei no departamento de História, como professora de História da Arte. Professora de História da Arte. Jamais pensei que poderia desenvolver um trabalho, como foi feito, e realizar o projeto de Arte e Educação da Universidade. Então, eu cheguei a formar 10 turmas. Esse projeto é de minha autoria, e eu tenho muita satisfação por isso, porque havia uma carência muito grande de professores com formação específica na área de arte. E hoje nós já suprimos essa demanda local e também regional. Pois Nara, uma guaraniense em Guarapuava. Bom, eu gostaria, assim, você conhece bastante a história de Guarani das Missões, tem vínculos familiares aqui muito fortes, e Guarapuava se tornou uma referência, de certa forma, para Guarani das Missões, em função do Dr. Frederico, né? Em 1945, vou relembrar um pouquinho aqui, 45, segundo o Dr. Eduardo Varpechoski, né, ele tinha vindo para essa região e tinha ido a Cerro Largo. O objetivo dele era para Cerro Largo. E daí estavam fundando o Hospital em Guarani das Missões. E o Dr. Flach, eu não sei qual é o nome dele, orientou para que ele viesse para Guarani das Missões e assumisse o Hospital Santa Teresa, na época, né? Hoje é Associação Hospitalar Santa Teresa. E aí ele teve aí vínculos com a família Varpechoski. Veio para ficar uns dias e ficou alguns anos. Você sabe melhor, pode falar, pode contar. Não, na verdade, essa história só que foi me passada, que eu sei que o tio veio para ficar um tempo até que viesse um médico, e o hospital aqui não tinha médico nenhum, e ele veio, acabou casando com... ele casou com a Irena Varpechoski. Irmã da tua mãe, né? Irmã de minha mãe, filha do Clemente Varpechoski. Filho do Clemente Varpechoski. E aí, vamos falar um pouquinho mais do Dr. Frederico, ele ajudou na emancipação, acho que ele foi até presidente. Sim. E foi depois o primeiro vice-prefeito de Guarani das Missões. E ele ficou até um ou 2 anos como vice, e aí ele se mudou para Guarapuava. E aí criou o Hospital Santa Teresa. Quando ele foi para lá, quando ele foi, eles já estavam construindo o hospital. E lá o hospital levou o mesmo nome, Hospital Santa Teresa. Levou o mesmo nome. Hoje é um instituto, né? Instituto Virmont. E atualmente. E foi dessa forma que nós acabamos também indo a Guarapuava, porque o meu pai foi trabalhar como administrador do hospital. Tá, o teu pai então era depois, quem que era o teu pai? João Zigmundo Gurski. João Zigmundo. Isso, que morava ali na frente da praça, e ele... Vamos localizar, eu sempre sou... porque quem está em casa, ele quer saber, mas na frente da praça, em que lugar? Onde é o restaurante. Do Quicão. Isso. Ali Quicão. Que era a nossa casa, que era da família Gurski. Vocês viveram ali? Meus avós. Né? Viveram ali, então, os teus avós. Vivemos ali. E o meu pai, ele trabalhava na indústria do SOSC,
Aqui, Que eles eram cunhados, que é aqui nessa avenida mesmo. isso, né? era a primeira empresa aí Eles faziam óleo de soja, daí e de linhaça. E de linhaça, com Isso. certeza. E a linhaça eles iam buscar em Santo Antônio das Missões. Aham. E o soja era aqui da região. Cansei de fazer essa viagem de caminhão com meu pai. Pois é, depois nós vamos falar sobre a professora de dança. Mas agora falou sobre soja, aí me deu aquele clique, clique. né? Acabamos de falar aí, escutar a entrevista aí do Golombieski, que o pai dele levou para casa, então, uma caixinha de fósforo, né? Com os grãozinhos e plantou. E, pelo que sei, esse Biezanco, né? O Biezanco é uma pessoa aí que... Ceslau Biezanco. O Ceslau Biezanco. Ele tem, assim, Guarani Missões tem que lembrar muito dele. Com certeza. E... Eu lembro dos nossos trabalhos escolares, assim, de fazer a história. Não, na verdade, não era bem história, né? Eram relatos das pessoas que a gente, quando era criança, recolhia, e meu avô era um livro, né? Ambulante, meu avô Clemente. Ele era muito amigo do seu Biezanco, e a esposa dele era cantora de ópera, e o meu avô gostava muito assim, da cultura, e principalmente de uma cultura mais erudita. Então ele tinha assim, tem cartas, que eu já li cartas entre eles, e o seu Biezanco mandava toda a publicação que saía sobre o seu Biezanco, ele mandava os recortes de jornais para o meu avô. Eu tive acesso há pouco tempo nesse material. E nos meus trabalhos escolares, muitas vezes eu citei o seu Ceslau Biezanco, porque ele deve ser uma pessoa muito valorizada, que foi ele que trouxe o soja não só para o Sul, ele trouxe o soja para o Brasil, para a América do Sul. Né? E conta a lenda, né, Vilmar? Vamos ver essa lenda aqui que é interessante. Vamos ver. Que as minhas tias, tia Carmen principalmente, que ela gostava muito das historinhas, que a gente sabe que você não pode importar produtos orgânicos de um país para o outro por questões sanitárias. Isso. E diz que o seu Biezanco, doutor Biezanco, né, trouxe a soja dentro de uma bengala. Agora, vai saber se é verdade ou não. Mas que a história é interessante, é. Isso, é verdade, né? Eu tenho aí, estamos fazendo um livro compilando dados, na verdade. Até nós estivemos conversando esses dias, o que é um escritor? É um memorialista, né? Que ele recolhe memórias, é um memorialista. Já o historiador é aquele que analisa os dados e dá sua própria, põe sua própria ideologia dentro desses dados, ou ele fundamenta aqueles dados. E um pesquisador? É isso, o historiador é um pesquisador, né? É um pesquisador. Então, na verdade, eu sou um memorialista. Eu acho que você é um memorialista. Memorialista. Tá. Bonito, né, o nome, memorialista. Bonito. Não, e eu gostei. Gostei porque assim eu saio daquele patamar que alguns pensam que eu estou querendo pegar o lugar. Mas o espaço está aberto para todo mundo. Né? Vilmar, eu vou dizer uma coisa para você. O senso comum vai te dizer que você é um historiador. É o senso comum, sim. A academia vai dizer que você é um memorialista. Faz diferença para você? Para mim faz. Faz? Sim, faz porque porque eu não tenho curso superior, eu sou um técnico em contabilidade, né? E fui juntando história lá desde pequenininho, né? O historiador precisa desse seu trabalho, porque você coleta os dados. É uma etapa do trabalho do historiador que você está fazendo. E o historiador, ele faz o quê? Ele pega justamente os dados dos memorialistas. Se não houvessem os memorialistas, dificilmente o historiador ia ter material, dados para fazer o seu trabalho. Professora Nara, que bom te ouvir. Gostou? Gostei. Gostei mesmo. Valorizou? Valoriza. Nós seguimos a nossa linha aqui. Agora vamos falar um pouquinho de polonidade. Nós já estávamos na reunião esses dias, agora, quando você chegou em Guarani, foi no domingo, né? Cheguei no domingo. Isso. E domingo mesmo nós nos encontramos. Isso, né? então você falava depois de um agradável
lanche da tarde recebido, que fui recebida pelos meus tios, dos quais eu agradeço a hospedagem já nesse momento. O Luiz Pichinski e a Eulália Varperovski. O tio Luiz e a tia Eulália. Isso, a Tchuta. A Tchuta. A Tchuta. Então, você falava aí naquele dia, né, desse teu amor pela polonidade. E você está em Guarani das Missões, né, para ajudar a Sociedade Cultural Guaraniense a formar um grupo de danças. Não que o que já existe esteja errado, sim, mas você traz um conhecimento. Como é o nome do grupo de danças em Guarapuava? O nosso grupo é Serce Polski. Coração polonês. Coração polonês. Isso. E você traz de lá, mas você não veio de lá trazendo, simplesmente trazendo você para trazer esse material para a Guarani das Missões. Claro que você falou com a sociedade, com o pessoal todo. Então, eu gostaria que agora eu vou deixar você mais liberdade para falar sobre esse assunto, sobre a polonidade e sobre as danças. Eu até gostaria de esclarecer que todo esse trabalho que eu estou trazendo não é de minha autoria. Uhum. Ele é um acervo do Grupo Folclórico Polonês Serce Polski e que, com muita gentileza, proporcionou que eu trouxesse esse material para Guarani das Missões e adaptasse o que nós temos lá. Porque o Serce Polski tem mais de 200 horas de acervo coreográfico, que nós tínhamos como professor formado em danças polonesas na Polônia, que era o Paulo Roberto Skardazan Hering. Então, eu não sou autora desse trabalho, mas eu sou adaptadora. Como eu tive o contato com ele durante 22 anos, trabalhando no grupo, eu desenvolvi, logicamente, pela minha própria formação como arte educadora. O Paulo era seu esposo? Não. Meu companheiro. Companheiro. Eu tive, como arte educadora, a condição de aprender muitas coisas, de conviver em vários grupos, sempre apoiando e pesquisando junto com ele, ouvindo as músicas e escutando muitas coisas. Então, eu sou uma autodidata nesse trabalho, mas que tive o privilégio de ter uma pessoa com muito conhecimento. Me diz uma coisa, vamos voltar um pouquinho para Guarani. Quando você estava ainda no Colégio das Irmãs, vocês iam para os desfiles, né? E aí vocês iam vestidos de polonês? Várias vezes. A minha mãe, ela gostava muito de fazer, sempre que eu participasse de todas as coisas. Meu irmão, o Gildo, também, que você conhece, né? Conheço, o Gildo conhece. Então, a gente tem várias fotografias sempre vestida de polonesa, mas o que é interessante, Vilmar? É isso que eu queria que você falasse. Não existia uma pesquisa. Hoje você entra na internet e você pode mandar vir até uma roupa típica, um traje, né, esplendoroso lá da Polônia. E mesmo aqui nós temos condições de fazer esse material, desde que tenha pessoas habilidosas. Mas eu, na minha ideia, elas pegavam a memória da minha avó, aprendi uma coisa aqui, outra coisa ali. As irmãs também, que eram todas descendentes de poloneses, davam uma ideia. Então, tem roupas assim que eu olho os trajes e penso, nossa, é um colete de Cracóvia com uma saia de Lubelski, uma tiarinha. Então, era uma, vamos dizer assim, uma miscelânea de coisas, mas que de alguma forma aquilo se tornava representativo. Na verdade, elas procuravam fazer mais bonito do que simplesmente simbólico. É como, vamos pôr isso como se fosse no Brasil. A Polônia tem diversos estados, então quando você falou que botava um traje daqui, é como se nós, gaúchos, colocássemos um traje do Nordeste, seria algo assim? É como se a gente colocasse assim, um chapéu lá do Mato Grosso, lá vamos falar assim, ou então lá do Pantanal, e num traje de gaúcho. Não senta. Eu acho que não senta, né? Mas não deixou de ser, todo esse momento,
uma vontade, né? Um motivo. Desejo de que isso fosse preservado. É muito valoroso. Eu não tiro o valor desse tempo. Isso fez com que você, vendo aquilo ali, desenvolvesse essa vontade, essa ideia de fazer a pesquisa. E não vou dizer que a gente também não peque por alguma coisa. Se hoje tivesse alguém com a indumentária, a roupa trocada, né? O que se diria? Você sabe, né? Para quem sabe não é legal, entendeu? Não é legal. Não. Então a gente deve ter muito cuidado sobre isso, e hoje nós temos facilidade para ter esse conhecimento. Pesquisar. Nós temos acesso à pesquisa, muito mais fácil do que era nos anos 60, né? A gente hoje na internet você encontra, e tem muitas publicações. Mesmo, eu digo, o acesso a você ir até a Polônia e fazer uma viagem, ir atrás dessas coisas, é muito assim, difícil que alguém não tenha condições de fazer alguma coisa mais autêntica. Já foi, tem pessoas em Guarani que fazem os trajes de dança do Águia Branca, né? Sim. E também os trajes da rainha e princesas de Polfest, que são a festa típica polonesa, né? Sim, eu tenho acompanhado e realmente é de uma grandiosidade, né? É muito, muito forte a polonidade em Guarani das Missões. E é verdade, é verdade. Essa que é a diferença de nós trabalharmos lá em Guarapuava e trabalharmos aqui. Na verdade, na década de 90, se você analisar, não só no Brasil, mas na Argentina, nos países do Sul, da América do Sul, se desenvolveu muito essa questão do folclore, das etnias. Houve, vamos dizer assim, eu não vou dizer um resgate porque não é navio, né? Mas houve uma vontade de que isso aflorasse. Sim. Então, nós em Guarapuava chegamos a ter 11 grupos constituídos, de 11 etnias. De 11 etnias. Hoje isso está meio assim, digamos, como depois da pandemia, e mesmo antes já estava meio dissolvendo. O grupo polonês é um que permanece. Então nós temos italiano, polonês, daí é muito forte da colônia de Entre Rios, que eles são suábios do Danúbio, não são alemães. Sim. Então lá é um grupo muito forte, mas lá é uma colônia, que é o caso daqui. Aqui a imigração, a ascendência polonesa é muito forte. Então, quantos descendentes tem dessa ascendência? Porque nós sabemos que você, que é de descendência sueca, eu acho que os poloneses eram maior, né? Era maior, sim. O que acontece? Eu lembro dos suecos que era ali no alto com a igrejinha. Da minha infância eu lembro isso. Eles se localizaram por ali. Então, até nós tínhamos agora uma palestra no sábado passado. Agradeço aqui para a Josiane Nascimento pelo convite, para a gente poder ir lá conversar com as candidatas, rainha e princesa da Polfest, né, sobre essa questão que às vezes é dúbia, né? Se tu pegar aquele livro Povoadores, acho que é Povoadores da Colônia Guarani, às vezes me falha o nome, né? Que está todos os nomes de quem entrou aqui. O primeiro é da família Sapper, é austríaco, se não me engano, né? Deve ser húngaro, alguma coisa assim. E por que se diz, nós fizemos uma pesquisa também em 1977, aqui com um grupo de trabalho da CNC, o Juca Misdal, o Rubinho, o Bertil e eu, eram 4. E todos falavam que os suecos eram os primeiros. Mas no códice, nesse diz que não é. Então, que era a colônia de Santa Teresa, né? Mas o que aconteceu? É porque o número maior no início foi de suecos que chegaram, mas eles vieram direto. E os poloneses, a maioria, os que chegaram primeiro, já eram reimigrantes. Sim, o vovô Leão, ele veio para Ijuí. Isso. O vovô Gurski para Ijuí. E o vovô Leão veio para cá porque ele trabalhava numa empresa... Que ano ele veio? Mais ou menos, 1902, 1903? É início Sabe o que aconteceu? De 1900, a gente até tem esses dados. Só que é uma coisa interessante, quem dava a assistência religiosa aqui era o padre Antônio Kuber, que era de Ijuí. E ele fez, eu vou errar na pronúncia, então não me corrige, Kalendarz Polski. Ele fez um calendário polonês e escreveu nesse calendário para que os poloneses de Jaguari, da Serra e de Ijuí viessem para a colônia Guarani formar uma nova Polônia aqui.
E aí começaram tem nos registros, no jornal da Federação, de que eles abandonavam tudo e vieram para cá, né? Aqui uma segregação dos poloneses em Guarani. É uma coisa muito interessante que aconteceu na época. A história que eu sei do vovô Leão é que ele trabalhava no comercial Dico, que era de um italiano lá em Ijuí. E depois ele veio para cá. Daí o seu Dico disse para ele assim: Leão, vou te dar uma carroça de mercadorias e você vai lá para Guarani, porque agora chegaram uns poloneses e está vendo um assentamento desses poloneses. E ele veio, você vai vender essa carroça, você vem aqui, me paga, eu te dou 2 carroças. E assim que ele começou. Então é interessante, o Coronel Dico teve. E veja onde chegou, né? O Coronel Dico, pela informação que eu tenho, que me passaram, foi o dono da primeira casa. Casa Dico estava em Guarani das Missões. Sim, era essa que o meu bisavô trabalhava para o Coronel Dico. Isso, onde é que o Fábio Gonçalves, a Irene Gonçalves mora hoje, vive. Que era uma casinha de madeira, que era de uma outra família, eu não vou falar o sobrenome, mas depois o vovô Leão comprou desse senhor. Isso, daí ele comprou, e aí do Dico, e aí era assim, então o Leão porque já comprou. Tinha esse pequeno comércio nessa casinha, Vilmar. Sim, daí é que surgiu a Casa Leão. Até vou conversar com a minha mãe sobre isso, que ela deve saber. Me diz uma coisa, a Casa Leão, na época, né, tinha para abastecer o primeiro posto de gasolina em Guarani. A bomba? A bomba. A bomba, Como é que pegou fogo uma vez, pegou? Tijuca que apagou. Como é que era o nome da gasolina? Não, daí tinha a bomba de gasolina e daí tinha a venda dos pneus, que era Firestone. Eu lembro como hoje. lá na placa da Firestone. Ou você dizia, tá lá na bomba, né? Que aí daí a gasolina aparecia, sabe, Vilmar? Quando era transparente a parte de cima e você enxergava a gasolina. E um grande problema que eu sei que foi ali na época da guerra, também teve questões assim, que tinha problema de importação, e daí próprio querosene. E essas coisas. E daí eu sempre ouvia minha mãe falar assim, que lá nos GURS que tem. Que os GURS que eles tinham era um lojão, acesso a essas importações, e que faltou querosene durante a guerra, né? Os carros até eram movidos por outro sistema, né? Que não era o gasogênio? Gasogênio, exatamente, que tinha atrás, né, aquele... Isso. Era para quem não sabe, o gasogênio era feito com gasélio, né? É uma fumaça extraída do timbó. Nossa, nem sabia disso. Eu dei uma estudada em cima. Que tal? Memorialista é isso. É verdade. Tá, voltando, estamos aqui aprendendo, né? Muita coisa a aprender. Você me falava nos bastidores aqui antes da família Piolanti. Eu vi no cemitério em Guarani das Missões já várias vezes, vários anos. Piolanti, quem eram? Esse vovô Piolante, nem minha mãe conheceu nada, mas ela fala muito sobre ele. Ele foi, digamos assim, o segundo casamento da Ana Maskiewicz, que era avó. Ela era avó da minha avó. Então é tua bisavó. Tata, né? 4. Tátaro. Ela seria tria-avó da minha mãe e tataravó minha. Esse Piolante foi o segundo casamento. O meu avô Clemente pediu a mão da avó Sofia para esse senhor, o vovô Piolante. Diz que ele foi bem rigoroso para conceder a mão da Sofia. E voltando então para os poloneses, para a dança, né? Em Guarani das Missões, tu está fazendo aqui um trabalho voluntário, e até em função de Polo Fest. Gostaria de falar um pouco sobre esse trabalho que, vamos dizer assim, uma colaboração, né? O que eu posso disseminar e aonde eu posso ir falar sobre a cultura polonesa e mostrar o que eu sei e que as pessoas também tenham condições de ter acesso a isso, eu farei enquanto eu tiver condições físicas e de saúde mental.
Então, esse é o meu trabalho atualmente como voluntário. Sempre fiz esse trabalho com o grupo folclórico lá em Guarapuava como voluntário. E se eu puder disseminar, e aonde eu for chamada, eu puder ajudar lá, eu estarei. Eu soube que você é que cuida das roupas Desde o início do grupo. Eu cuido das roupas. Na tua Nunca casa? fui. Eu construí uma peça especial para fazer o guarda-roupa do grupo. Mas é na tua casa? Na minha casa. Então, eu sempre foi na minha casa que foi lavado. A minha secretária do lar aprendeu a fazer como tem que ser. Quantos anos que tu faz isso? 25. 25 anos. Sou eu que abro a escola para os ensaios, que nós ensaiamos numa escola. E estou presente lá, agora estou faltando, mas tem pessoas que estão no meu lugar, porque também é uma coisa muito importante que esse trabalho não fica assim, a Nara faz. Não, a gente tem que criar possibilidade que passando para os novos, senão o trabalho termina. Sim, a Nara faz a passagem dela e daí o trabalho, quem que vai dar continuidade? Então, eu me preocupo com isso e, em função disso, que eu procuro sempre passar para os novos. Eu tenho dois irmãos que não são nem descendentes de poloneses, mas fazem um trabalho, assim, de grande mérito. Que bom. Né? Eu estava também te escutando essa questão de quando agora eu estou com a camiseta da rádio aqui, né? Agora eu vesti a camiseta da rádio. Então, nesse momento você não é mais o Vilmar. Não, nós somos atores. De certa forma, somos atores. Exatamente. Né? Você agora está aqui falando sobre polonidade. Você é um ator, né? Nós mudamos conforme as necessidades. Quando você está vestido de polonês, lá o dançarino, como é que ele tem que se comportar? Isso é um assunto, assim, para mim, de muita seriedade. É importante isso que você falar. Muito importante. E é importante para a comunidade regional. Sim, e não serve só para o polonês, serve para o italiano, para qualquer... Tá, vamos ver. E até, vamos dizer, não precisamos nem falar das etnias europeias, nós podemos falar aqui do gaúcho. Da nossa cultura, do Brasil, né? Que a partir do momento que eu visto um traje étnico, não sou mais eu, Nara, não é mais você, Vilmar. Você está representando uma nação. Você está representando um costume, uma moeda, um idioma. Você representa a história. Você representa uma civilização. Então, você tem que ter uma postura condizente com o que você está representando. Isso tem que ser tratado com muita seriedade, né? É uma importância que se dá como se dá a bandeira da sua pátria. É o mesmo sentido. Nós temos que ter essa seriedade, porque eu deixo de ser eu sou só uma portadora, né? O meu corpo é portador dessa indumentária que está sendo vestida. Mas a partir do momento que você veste essa indumentária, você representa, no caso da indumentária polonesa, você representa a nação polonesa. Sim. Que você representa um povo. Um povo, toda uma história. Todo um povo. E como nação, toda a história que esse povo carrega. É interessante, né? Muito interessante. Bom, você está, então, treinando, colocando aqui aos nossos dançarinos do Águia Branca, né, essas danças. Então, você está aqui desde domingo passado, agora vai fazer uma semana, né? Sim. E tem... Já fizemos já dá para mostrar um trabalhozinho, sabe? Já dá? Já. Eu fico muito até feliz com se isso. Você quiser... tem ensaio hoje? Hoje tem. Tem? Até já dá até para gravar um ensaio, porque já temos uma professora coreografia completa. Doutora Andréia. Já temos uma coreografia pronta com a turma dos maiores. Dos maiores? E já iniciamos outra. Logicamente que você tem que preparar o corpo para a dança. Sim. Né? E o meu tempo é muito curto. Eu não sou uma preparadora física. O Paulo, meu companheiro, ele é formado em educação física também. Ele preparava o corpo para a dança. Então, isso é um trabalho, não se prepara um corpo em 2 dias, um corpo se prepara, no mínimo, você precisa 3 meses de treinamento corporal. Mas nosso trabalho é amador e os meninos, eles já têm um conhecimento.
O trabalho que já foi executado aqui pelo professor Dilon, vamos reconhecer o Sim. trabalho do professor Dilon. Né? Eles já têm conhecimento. Já há muitos anos ele tem feito esse trabalho, e o trabalho dele vai continuar aí também, né? Sim. O que os dançarinos já aprenderam não vai sair da moda. Com tá? certeza que não. Você fez para acrescentar, Sim. para somar. Inclusive, eu não conheço pessoalmente ainda o professor, mas hoje ele estará aqui em Guarani das Missões, e eu pretendo assim, trocar umas ideias com ele para saber o que eu posso auxiliá-lo, e também como que nós podemos acrescentar o trabalho que ele já tem nesse programa, do qual eu já trouxe uma proposta. O Dilon já está aqui na que frente, legal, já vai então. entrar aqui. Que tá bom? beleza. E aqui eu estou recebendo... Vamos conhecê-lo ao vivo. Recebendo o recado aqui, então, lá da Bahia, do Marias Cus, né? Vilmar, essas histórias são muito especiais. Parabéns pela entrevista. Que bom, que legal. Né? E o professor Dilon chegando aqui no programa, o Cantar das Etrias, no dia de hoje, tá bom? Quem mais que veio aqui? A esposa dele também, a Nisete. Isso, é a professora Nara aqui, vamos apresentar aqui no estúdio, né? E continuando, né? Acabei de falar, hein? Senta aqui, Dilon, ó. Vem aqui, no lado aqui, ó. Né? Aqui é tudo muito espontâneo. Dilon, quantos anos tu já está no Águia Branca? Bom dia. Bom dia, Pinóquio. Bom dia, comunidade de Guarani das Missões. No Águia Branca, mais ou menos 14 anos. 14? Quando o Fábio, tu entrou junto com o Fábio, que o professor era o Samuel ainda, né? Isso. Eu entrei na época da Elizabeth, do Eugênio. Mas só 14 anos, eu achei que tinha mais. Mais ou menos, eu acho. Mas faz mais. Eu sou da época do Eugênio e da Elizabeth. E tu tem trabalhado, depois do professor Samuel, saiu, né? E aí você encampou. Isso foi no governo que era do Casimiro Varpechoski, se não me engano. Eu não sei que ano foi que o Casimiro assumiu, mas eu tenho uma ideia assim de que foi nessa época. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar ali. Foi há 40 dias de uma Apple Fest, né? A gente teve que preparar os dançarinos para fazer uma apresentação, e desde ali a gente está trabalhando com o grupo. Que bom, né? E tu está trabalhando hoje em... Qual é a cidade? Na cidade de Não Me Toque. Não Me Toque, né? Não Me Toque. Que bom. E agora você vai ter... acabei de falar que aquilo que você fez até hoje, né, tem grande valia, não se perde, entende? Né? A professora Nara é muito especial. Ela vem para somar, ela vem para trazer... inovações, né? E ela disse há pouco que já um grupo, se tivesse que já fazer uma apresentação, já daria, né? Então vem para somar. Eu acho que é muito importante tudo isso. Isso é muito bom, porque dá um ânimo alento, a mais, né? Para as crianças do grupo, né? Uma novidade, algo novo que vem para incrementar junto à Águia Branca, né? Que bom, né? Vamos terminar aqui com a nossa entrevista, que seria esse o termo? Encerrar? Peguei o teu telefone. Só gostaria de dizer para o professor que eu já encontrei, digamos assim, uma turma que tem uma predisposição para o trabalho, e nada que a gente vai fazer, digamos, seja melhor do que já foi feito. Mas tudo que a gente faz é para colaborar, e como diz o Vilmar, para somar esse trabalho e trocar conhecimentos. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse momento, e não são ideias novas, é uma outra cabeça pensante, né? Em cima de um mesmo assunto, uma outra cabeça pensante. E foi você que entrou em contato comigo, né? No início eu falei, eu não sou coreógrafo, eu sou uma pessoa que dançou num grupo, que comecei a dançar com 31 anos, então não dancei jovem, e estou 25 anos na frente do grupo, sempre procurando fazer uma pesquisa, um bom trabalho no que diz respeito à etnografia, e eu acho que eu posso contribuir com algumas coisas, sim.
Que bom, né? E lembrando, então, que nós vamos ter Polo Fest, falei em Polo Fest, né, há pouco, a 16ª Polo Fest Internacional vai ser de 25 a 28 de maio de 2023. Então, cultura, religiosidade, shows, gastronomia e por aí vai. E um abraço aí para Nara Vilmano. Lembro dela quando criança. Opa, quem que é? O Rubens José Espíndola, o Rubinho. Está em Tocantins. Nossa. Que legal. Você lembra. Retribua, né? O abraço, então. Que bom, né? 10h54, vamos ter que ir encerrando aqui a nossa entrevista, mas eu gostaria... Nossa, eu gostaria que você, do teu olhar de Guarapuava para Guarani, como você vê Guarani, Polo Fest, toda essa estrutura? Mas, Vilmar, eu vejo o Guarani com o coração. Eu me emociono até de falar. Eu não sei o que tem em Guarani, se é água do Comandaí, o que é, mas eu entro ali no Trevinho de Santo Ângelo, eu já me emociono. Então, podem querer falar o que for de Guarani. Para mim, Guarani é a minha cidade natal, é onde eu passei a minha infância, é onde eu senti o cheiro da chuva na terra vermelha, é onde eu sujava a minha roupa com o sangue da terra vermelha, e é isso que eu levo comigo. Então eu tenho um carinho muito especial, como eu te falei, eu me emociono, e eu não consigo ver, Guarani, o progresso, para mim não importa se tem 1, 2 ou 3 casas, não importa. O que me importa é que aqui são as minhas raízes. Que bonito. Eu vou mexer mais um pouquinho contigo. Às vezes que eu como um bolo que seja parecido com o que eu comia lá na infância, eu me lembro, né? Eu me lembro de um doce mole que a minha tia fazia, que era de melado. Sim. Melado usavam... Na palha de milho. Então, é o sabor de infância. O que tu tem de sabor de infância que tu leva aqui de Guarani? Assim, o melado. E vou te contar a história. Tem da tia Barbara... Era ali dos Kornoski, na linha Pinto, a gente ia para buscar pitanga. Ia colhendo pitanga, e domingo o passeio era lá no tio Antônio Kornoski e na tia Barbara. E ela fazia, e daí ela tinha os patos, e daí tinha um laguinho assim, e ela dizia, não mandem, não atropelem os patos pro lago, mas ela já deixava o portão aberto para os patos entrarem. E o que ela preparava para gente? Melado com nata na palhinha de milho. E a minha não tinha guardanapo, né? Era farinha de milho. Mas era puxa-puxa. Tá. Daí a minha filha se chama Bárbara em homenagem à tia Barbara. Que legal, né? Então são as histórias de infância. Hoje de manhã eu estava falando com o tio Luiz. Ela era uma senhora alta, usava um vestido floreado, assim, metade da perna, sempre o mesmo modelito. E um lenço branco amarrado na cabeça, assim, para vir no domingo na missa. E daí, na semana, era um lenço escuro. Que você vendia lá na loja do meu avô. Mas, assim, agora eu chamo uma atenção, já estamos quase no horário, mas por que ela usava o branco e o preto? Qual é o significado disso? Usou o preto. A mulher casada, polonesa, usava o lenço preto. Elas usavam o branco quando eram solteiras. Daí lá na loja do vô, quando vinha fazer o enxoval da noiva, já levava o lenço preto. Já levava o lenço preto. Mas era costume, é como se fosse usar o taco de boneca. É como se fosse uma coisa natural, todas usavam o lenço na cabeça. As polonesas usavam o lenço na cabeça. Babka, mas todas. Todas. Casou e antes do casamento? Quando era assim, lá na colônia. Depois aqui já eu acho que aqui já na cidade não se usava mais. Então um costume trazido? Era um costume trazido. Que interessante isso. E a gente ficava esperando lá, olhando assim por cima do balcão da loja. Será que vai levar o lenço preto ou não vai? Vai comprar o lenço. A gente já sabia qual que era o enxoval da noiva, que tinha que ter o lenço preto que ela ia passar a usar na segunda-feira depois de casado, ou no dia depois do casamento. Interessante, muito interessante. Dos 3 dias, né, de festa. De festas, legal. Eu estava falando com o seu Luiz Pichinski hoje, pedi autorização para
para entrar ali no outro lado do rio, no outro lado da ponte, hein? No latifúndio do meu tio. Tu vê assim, cada um vê como quer. Porque vai vir um rapaz... Não, tô brincando, né? Eu vi o rapaz, vai vir um rapaz aí para Guarani, filmar você... Até nós conversávamos sobre isso antes, lá em 72, mais ou menos, vieram aqui em Guarani e filmaram com a fita de cinema, que era 16mm, ali do outro lado do rio para cá, a Igreja Matriz, filmaram aqui, onde é que o Chico Polanski, aqui tem a estética aqui do lado, onde é que era a casa do Johnson, e filmaram também a minha tia-avó, a Maria Anderson Persson. Eles filmaram. E agora vem esse rapaz aqui fazer uma reconstituição do mesmo lugar. Ele quer ver como é que está hoje. Você fez um trabalho bonito em Guarapuava sobre isso? Sim, em Guarapuava em 2 tempos. Guarapuava em 2 tempos. Nós usamos... A universidade tem o arquivo histórico, e no arquivo histórico... É o arquivo histórico municipal sob a guarda da universidade. É uma comodata, em termos de comodata. Então, lá tem também o arquivo visual, que são a iconografia, as imagens fotográficas. Então, a gente fez um levantamento de fotografias de prédios da cidade, né? E hoje a gente fez um paralelo, se ele permanece ou se foi tombado literalmente. Porque quando o tombo é que não pode derrubar. Isso. Então, que se ele veio abaixo literalmente. E daí é tombado. Aí nós fizemos... muitas pessoas pensam que é isso. Mas não é. Aí nós fizemos um trabalho, temos uma pequena publicação, e fazendo uma análise da necessidade dessa conservação, preservação da história da cidade, porque a história da cidade que conta a nossa história. Ela é um registro real. É uma memória. É a memória. Voltamos à memória. E aqui em Guarani nós temos ainda... Eu sempre falo isso, existe já um livro tombo. Será que a Câmara de Vereadores já mexeu com isso? Alguma coisa já se tem. Tem que se preservar, o momento é agora, porque ainda existe, depois que não tem mais, não resolve. Isso é muito importante. Mas uma coisa que sempre chama a atenção é que tem uma característica, né, que essas casas que foram construídas no início do século XX, elas foram construídas com o telhado para neve, né? Isso. Então ela tem aquele telhado mais alto para a neve escorregar. E até o ponto da telha, né? Isso, é muito interessante, né? E é uma coisa que não pode se perder. Professora Nara, estamos com 11h02. Tá? Vamos agradecendo a participação no programa. Foi, acho que, muito produtivo. Eu fico feliz. Peço no ar, né, aqui, a autorização para mim publicar essa entrevista no YouTube. Sim, né? Posso publicar? Nós já falamos sobre isso, mas eu confirmo. Confirmo. Eu tenho que ter autorização. Hoje tem aquela lei de proteção de dados, etc. Tá? Eu também gostaria de finalizar agradecendo a você, primeiramente, né, o carinho do convite a mim dirigido. Estão sempre às ordens. E agradeço a todas as pessoas que me conheceram e os que não me conheceram também, por esse momento assim tão radiante de poder estar realizando aqui em Guarani das Missões. Isso para ti é um sonho também, né? Sim, na verdade, é um sonho meio pela metade. Sim, que eu gostaria que outra pessoa tivesse vindo fazer esse trabalho aqui, que não foi possível. Mas eu quero agradecer a todos e principalmente as crianças e os adolescentes que estão lá, batalhando e tentando fazer um trabalho junto conosco. Porque se a gente também não tem, né, Dilon, se nós não temos os dançarinos, o nosso trabalho não se realiza. Então, todo o trabalho do professor só se realiza no outro, não nele. Bem filosófico. Obrigado, professor. Obrigada a todos. Obrigado também, Dilon. Tá? Um abraço para ti. Continua firme aí, né, no Águia. Né? E vamos à luta. Muito obrigado também. E que espero continuar mais um tempo junto aí, né? E vamos lutando. Que bom. Então, vamos agradecendo aí aos nossos patrocinadores do programa. Então, o Supermercado Amigão, Farmácia Bela Vita,
Cicred, Agência de Guarani das Missões, Família Percy Anderson, Salão da Cris, Tijoski La Maison, Armazém Animal e também o jornal Comunicador Gazeta Guaraná. Tá bom, abraço a todos, muita paz, muita luz e até o próximo sábado aqui no Cantar das Letrinhas. Obrigado também pela Juscelene, dando aí um encostado nos botões da mesa. Um bom dia a todos. Acabamos de apresentar o Cantar das Etnias.